Eu, nesta noite, vou falar sobre um tema que, infelizmente, já não é tão polémico quanto já foi, já é um dado adquirido na nossa sociedade, no nosso presente século mau, mas eu não me canso de falar dele, porque mesmo que não convença o coração dos incrédulos, eu quero pelo menos que aqueles que creem, aqueles que professam o nome de Cristo, estejam bem firmados neste tema. E eu vou começar por ler uma passagem em Gálatas 1,15 e vou focar-me nesta expressãozinha que vocês veem aqui. Então, em Gálatas 1,15, nós lemos o apóstolo Paulo a falar sobre Deus, que quando aprove Deus, que desde o ventre de minha mãe, me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. Então, desde o ventre de minha mãe, Deus já tinha planos para o apóstolo Paulo desde o ventre da sua mãe. Infelizmente, há pessoas que descartam a vida humana antes do nascimento. E alguns até vão ao ponto de, mesmo depois do nascimento, pode-se descartar da vida humana. Mas Deus tem planos muito, muito fortes, muito bem definidos para o ser humano, ainda antes do seu nascimento, desde o ventre da sua mãe. Então vou falar, e não, mas espero que compreendam a minha ousadia, mas vou falar sobre um tema que já foi tabu, mas hoje em dia é completamente aceito e é incómodo até falar contra ele, que é sobre o aborto. E o aborto, qual é a definição que normalmente se encontra de aborto? O aborto é a expulsão de um feto ou de um embrião por morte fetal antes do tempo e sem condições de vitalidade fora do útero materno. Então é isto que normalmente é entendido como aborto. Vamos ver que na Bíblia por vezes até fala de aborto, mas não fala de morte. O aborto na Bíblia até é mais nascer fora do tempo. O próprio apóstolo Paulo ele diz que o Senhor Jesus Cristo lhe apareceu como um abortivo, como um nascido fora de tempo. E então, o aborto é isto. É uma morte fetal antes do tempo e sem condições de vitalidade fora do útero materno. Infelizmente, as pessoas passaram a chamar-lhe outra coisa, que aborto é uma palavra feia, que implica subliminarmente a morte. Mas, então, fala-se da interrupção voluntária da gravidez. Estás grávida, não desejas estar grávida, dá para não estares. Vi até publicidade a clínicas de aborto que era, em inglês era Do you want to be unpregnant? Ou seja, queres estar desgrávida. Infelizmente é esta a terminologia que usam, esquecendo que há em causa uma vida humana que está a ser ceifada, a ser descartada, sem ter em consideração essa vida. E reparem como se passou a usar uma terminologia que passou-se de ser algo difícil, algo traumático, para um direito. Hoje em dia, o aborto é visto como o direito reprodutivo da mulher. O direito da mulher ter filhos quando quer e da maneira que quer. É um direito. E isto piorou ainda, que já ouvi esta expressão, e eu vou explicar-vos o que é que se quer dizer com esta expressão. Justiça reprodutiva. Alguns advogam a justiça reprodutiva em que sentido? Vocês sabem, acho que não vou ser o que vos vou explicar, mas quando há uma relação sexual entre um homem e uma mulher, daí pode resultar uma gravidez. Ou seja, quando há uma união sexual entre um homem e uma mulher, pode haver gravidez, ou seja, o homem sai daquela relação sexual sem problemas de levar uma gravidez com ele, a mulher pode levar. Então, por uma questão de justiça, a mulher deve ter, na ideia destas pessoas, a mulher deve ter ao seu alcance meios para que possa sair dessa relação e, se não desejar ter um filho, por uma questão de justiça, deve estar em pé de igualdade. E isto resulta de quê? De uma sociedade que mina, que descarta os papéis de homem e de mulher, e nós sabemos que, à luz da palavra de Deus, homem e mulher têm funções diferentes e a relação sexual deve estar limitada a uma relação de casamento entre uma mulher, em que, quando há uma relação sexual,
Se daí resultar uma gravidez, estão os dois ali para dar conta do recado, seja qual for a situação. Mas, infelizmente, como numa sociedade que promove o sexo casual e banaliza isso, é natural que as pessoas recorram a este tipo de situação e chamem isto justiça. Claro que é uma justiça entre homem e mulher. Ok, estão em pé de igualdade, sim, mas há alguém que está a ser descartado completamente por alguém que tem uma atitude egoísta. Então, esta também é, o aborto que é também, infelizmente, uma das conquistas mais acarinhadas pelo presente século mau. Se vocês virem, principalmente quem segue a realidade norte-americana, é mesmo gritante, mesmo vil, é vil mesmo. A forma como certas pessoas agarram-se com unhas e dentes ao aborto, aos tais direitos reprodutivos da mulher. E se alguém se atreve a beliscar aquela decisão inacreditável, já tem quase 50 anos, em 1973, a decisão de Roe versus Wade, em que permitiu que o aborto fosse legal em todos os 50 estados dos Estados Unidos, por vontade da mulher, e desde essa altura, por ano, têm sido mortos cerca de 1 milhão de vidas. 1 milhão de vidas que são ceifadas por ano, em média. Aqui em Portugal são à volta de 20 mil, também é uma realidade mais pequena, mas também é bastante grande. E quem tenta beliscar esta conquista, entre aspas, é logo super maltratado. Ou pessoas que são nomeadas para o Supremo Tribunal norte-americano e que têm estas posições são atacadas de uma forma feroz, de uma forma vil. Ou, por exemplo, estados como o Texas ou como a Geórgia, que adotam leis que dizem, a partir do momento em que se detecta o bater do coração no embrião, não se pode abortar. E caem logo em cima daqueles estados. Como é que é possível voltar à Idade das Trevas? E até grandes empresas como a Netflix e outras dizem não vamos mais filmar, não vamos mais fazer negócio nesses estados porque estão a ser contra os direitos das mulheres. Mas esses estados, essas empresas continuam a filmar na China, continuam a filmar em outros países em que os direitos das mulheres e os direitos humanos são muito mais maltratados. Mas é a hipocrisia que nós podemos esperar do mundo. É um negócio altamente lucrativo e esta senhora que trabalhou no negócio do aborto, porque é um negócio mesmo, não é só ajudar mulheres que se encontram numa situação dramática. E atenção, eu não quero, com aquilo que eu vou dizer, em momento algum eu quero desvalorizar o sofrimento de uma mulher. Não quero. Mas quero pôr isto em perspectiva e perceber que, em paralelo com o alívio do sofrimento da mulher, há uma morte. Há alguém a quem é negada a vida. E ela dizia assim, eu sabia uma coisa quando estava no negócio do aborto. Anticoncepcionais vendem abortos. Isto pode parecer um contrassenso, como é que é possível? Estão a vender, a distribuir a pílula, preservativos, e o quê? Vai haver mais abortos? Sim, porque estão, no fundo, a promover, como diz esta outra frase, a incentivar a educação sexual, mas uma educação sexual sem um padrão bíblico, um padrão meramente humano, do género, que estas relações têm, desde que tenhas com proteção, mas claro que a proteção nem sempre funciona e pode, no fundo, haver gravidezes indesejadas. E ela diz, incentivamos a educação sexual nas crianças para criar um mercado para o aborto. E há grandes lucros. Há pessoas que ganham muito, mas mesmo muito, com o negócio. Isto é bastante chocante e há pessoas que não sabem disto, infelizmente, negócio de partes de bebés abortados. Há negócios à volta disso, que dão lucro a muita gente. Há até vídeos de pessoas que foram apanhadas a dizer que com este negócio eu vou conseguir comprar um carro, vou conseguir isto, vou conseguir aquilo. É chocante mesmo. Isto, no fundo, é um mercado.
Não é só o ajudar as mulheres em crise, não é? E é um dos maiores flagelos da humanidade. É o maior, a principal causa de morte. Vocês virem estatísticas, a principal causa de morte é esta ou é aquela. Não, mas a principal causa de morte é o aborto. Eu vou tentar mostrar um vídeo, não sei se vou conseguir. Vamos ver como é que corre. Deixa eu ver. Não estou a perceber porque. Ok. Vamos ver se isto dá. Estão a ver a minha tela? Sim. Ok. Já não vi. estão a ver o som, acho eu. Já vi. Desculpem. Estas bolinhas representam todos os soldados americanos mortos na Guerra da Revolução, na Guerra Civil, na Primeira e Segunda Guerra Mundial, Coreia, Vietnã e a Guerra ao Terror. Por cada uma destas bolinhas, 1000 soldados sacrificaram as suas vidas com honra, dever e patriotismo. Cada uma destas bolinhas que vão ver também representam 1000 vidas humanas cujas vidas foram ceifadas. Mas estas pessoas não morreram por nenhuma causa nobre, eles foram mortos simplesmente porque alguém os queria mortos e alguém foi contratado para os matar. Cada uma destas bolinhas representa 1000 vidas indefesas que foram mortas em clínicas de aborto americanas desde 1970. Disseram que estar no lugar errado, na hora errada. Hoje, execuções como esta continuam a ser levadas a cabo ao ritmo de mais de 3.000 todos os dias. Isto é 2014, portanto, entretanto, já terão enchido este e mais um bocadinho. Este o cenário americano. Em Portugal, talvez pudéssemos fazer um paralelismo com a guerra colonial, ou com algumas doenças, mas aqui eles quiseram fazer comparação com os que foram mortos na guerra. Infelizmente, isto é tido como algo, o aborto é algo banal, completamente natural, completamente dado, já se dá de barato isto. E mesmo nós, crentes, podemos já ser tentados a aceitar. Mas, por favor, isto é grave. É grave nós deixarmos levar por este presente século mau, como lemos aqui em cima. O apóstolo Paulo diz que o Senhor Jesus Cristo se deu por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Este presente século mau, esta palavra mau, significa alguém que é mau e quer que os outros também sejam maus. Esse é o objetivo do inimigo. O inimigo quer que nós sejamos iguais a eles, que nós nos aculturemos, que nós adotemos a sua maneira de viver. Eu vou mostrar-vos aqui só mais um pequeno vídeo. Não está com grande qualidade, fui eu que o arranjei, mas espero que percebam a mensagem. Silenzio. E non mi proprio addirittura ricomincia. Senza elementi. Ascoltate questo qui. Me lo ricordo perché mi ha confuso. Problema. Un cazzo costa allo Stato 4 pezzi. Uno soppio, 4 pacchi rotta. Un epittico, 3 marchi 50. Vi sapete quanto? 4 marchi. E i ricoverati sono 300. Quando
si risparmierebbe se questi ingiusti venissero organizzati. Sì. Dio mio, non è possibile. La stessa reazione che ho avuto io. Dio mio, non è possibile. Non è possibile che morire in 7 anni risolva un problema di questo genere. E il calcolo è complesso. Se proprio ci vuole un minimo di informazione del genere, no? Un problema da scuola superiore. Ma no, basta una moltiplicazione. Quando ho detto che sono 300.000. Sì. 300.000 per 4. Se li ammazziamo tutti, spariamo 1.200.000 marchi al giorno. Facile, no? Esatto, bravo. Ma tu sei grande grosso. In Germania propongono ai bambini di 7 anni. Ok. Eu espero que tenham percebido a mensagem que eu pretendo passar com este pequeno vídeo. Eu não sei qual era a ideia do Roberto Benigni neste filme A Vida é Bela. Não sei se ele teria pensado no aborto, mas teria certamente a pensar na insensibilidade que, na altura neste caso da Itália nazi, da Alemanha nazi e da Itália fascista, de Mussolini, como a vida dos dementes, dos aleijados, dos epiléticos, era descartada. E o Estado até poupava se pusesse termo àquelas vidas. E aquela mulher que ficou chocada, que viria a ser a mulher do... Isto é do filme A Vida é Bela, é um filme lindíssimo, tem uma mensagem bonita e tem neste caso esta cena bastante interessante. E aquela mulher fica chocada. De facto, aquilo não é normal. Como é que estas pessoas podem falar num problema de matemática para crianças de 7 anos, falar com uma naturalidade tão grande de matar pessoas? E quando ele diz que não é possível, as pessoas, outra senhora que já vê isto como banal, reage. Sim, realmente é um problema difícil para crianças de 7 anos. E não ficou chocada com o facto daquilo ser uma aberração. E nós não podemos deixar-nos levar por este mundo, por este presente século mau que vê isto como natural. Porque o que é que tem acontecido no mundo em que vivemos? E vou focar-me aqui na questão do aborto. Nós começamos por algo que era vergonhoso, imoral e ilegal, há bem pouco tempo. É um tema proibido. Passado algum tempo era uma coisa que sabia que as pessoas faziam às escondidas e não se falava. Também é visto como um drama, uma doença, ou neste caso não é uma doença, mas outras situações, como a homossexualidade, são vistas como uma doença, um drama que a pessoa vive. Mas aqui é um drama que aquela mulher está a passar. Esta jovem ficou grávida, agora vai destruir a vida dela por causa de uma decisão errada na sua vida. Mas agora é visto como uma escolha. O direito da mulher escolher. The woman's right to choose. É visto assim. O direito da mulher escolher. Quando, como e com quem ter filhos. Agora até é um direito, é legislado. E aqui em Portugal, infelizmente, não creio que seja possível algum dia reverterem a lei do aborto. E atenção, que os mais novos não sabem disso, mas houve 2 referendos, um em 98 e outro em 2006, sobre o aborto. O referendo de 98 não passou, o de 2006 já passou, e foi a partir daí que o aborto passou a ser legal por qualquer razão. Mas antes, o aborto era legal até às 12 semanas em 3 casos. Má formação, perigo para a saúde da mulher e violação. Eram 3 casos que nós podemos também analisá-los, mas eram bastante razoáveis. Mas agora é à vontade do freguês. Não me apetece ter filhos, não tenho. É terrível que se veja as coisas agora assim. E agora até é celebrado e banalizado. É visto como algo que as mulheres fazem com frequência até, mais do que uma vez. Como é que, se é uma experiência traumática para a mulher, porque é que ela há de passar por ela mais vezes? Agora, o que é que diz a Bíblia? Vamos ver o que é que a Bíblia diz. A Bíblia diz claramente: não matarás, não cometerás homicídio. Isto para nós deveria bastar. Não diz, não matarás, a não ser que seja alguém que ainda não nasceu. Claro que alguém pode dizer, não matarás, mas não havia pena de morte. Havia. Mas aqui a expressão, talvez mais correta, seria não cometerás homicídio. Porque
havia ordem para matar, no caso, em certos casos, mas não era alguém que decide, olha, vou matar aquela pessoa. Havia um sistema legal que levava a cabo as execuções. E há aqui esta passagem que alguns até pegam para defender o aborto. Reparem nesta passagem. Se vocês quiserem ver na Bíblia, podem ver, se quiserem, podem ver o que está aqui escrito. Se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida e for causa de que aborte, porém, se não houver morte, certamente aquele que feriu será multado conforme o que lhe impuser o marido da mulher e pagará diante dos juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Muitos conhecem a expressão olho por olho, dente por dente, e não sabem que é daqui. Mas atenção, a expressão olho por olho, dente por dente, não é, ai, tu fazes-me isto, eu faço-te a ti também. Não. Havia um sistema legal com autoridades que levavam isto a cabo. Então, se tu fizeres isto, sofres o mesmo. Mas agora, se for causa de que aborte, aqui a expressão aborte não é haver morte. A expressão no hebraico é sair a criança. Se sair a criança. Então, isto aqui não está a dizer que a morte é só no caso de morrer a mulher. É no caso de haver a morte da criança. É assim que eu vejo as coisas. Porque ali o abortar, porém se não houver morte. Mas se abortar e a criança morrer, aí há morte. Mas alguns pegam nesta passagem e não creio que seja por aqui que se possa pegar para defender que ali não está a defender a vida dentro do ventre. Na verdade, é uma abominação pagã. Se vocês virem nestas passagens, o Senhor diz à nação de Israel para não oferecerem os seus filhos a Moloque, a um deus pagão, como faziam as nações de lá. As nações que viviam na terra de Canaã, antes de o povo de Israel ir para lá, eles faziam estas abominações. Da tua semente não darás para fazer passar pelo fogo perante Moloque. Depois no versículo 24. Com nenhuma destas coisas vos contamineis, porque todas estas coisas se contaminaram agentes que eu lance fora de diante da vossa face. Ok? Então, eles tinham estas práticas de oferecer os filhos em sacrifício. E não sei se sabem, por exemplo, nós temos a tendência a admirar aquelas culturas pré-colombianas, ou seja, as culturas da América Central, antes de Cristóvão Colombo chegar à América, e os astecas, os maias, os incas, pensamos que eram civilizações muito avançadas para o seu tempo, mas eles faziam coisas do género. Ofereciam pessoas em sacrifício, incluindo crianças. E nós podemos ficar chocados com a carnificina que os espanhóis, principalmente, infligiram àqueles povos, mas eles já davam bem conta do recado a matar-se uns aos outros. Até que algumas dos povos ali à volta dos incas é que se uniram aos espanhóis para ajudar a exterminar aqueles povos. Portanto, isto é uma prática pagã. Oferecer alguém em sacrifício é uma abominação pagã. E isto coloca também em má companhia. Faraó, o que é que mandou fazer aos bebés rapazes? Atirá-los ao rio. O que é que Herodes mandou fazer? Matar todas as crianças com menos de 2 anos que havia em Belém. Portanto, a Bíblia fala sobre o assunto. Agora, qual é o valor da vida humana? Nós temos que pensar primeiramente nisto. Qual é o valor que a vida humana tem? É que se a vida humana não tiver valor, abortar ou não abortar, tanto faz. Agora, a vida humana tem muito valor, porque nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Lemos isto logo no início da palavra de Deus. E criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. E é tão valiosa a vida humana que em Gênesis 9:6 nós vemos que é instituída a pena de morte para quem matar. Quem matar a vida humana, matar uma vida humana, deve ser morto. E nós valemos muito mais do que as aves do céu. Muito mais. Eu acho curioso, já falei sobre isto noutros lugares, mas se souberem, também não temos agora grande oportunidade para interagir, mas alguém
defendeu, um estudo defendia que o ser vivo mais importante do planeta, sabem qual é? Podem, se quiserem podem dizer aí. Sabem qual é o ser vivo mais importante do planeta? Se calhar não sabe. Nós sabemos, atenção, nós sabemos, mas os estudos científicos dizem o quê? Que o ser vivo mais importante do planeta é a abelha. A abelha, por causa da polinização e... Daniel, o Marcos disse a abelha, mas eu pensei... exatamente, ok, muito bem, muito bem. Podem ser as abelhas. Exatamente, são as abelhas. Mas nós sabemos que o planeta Terra só tem razão de ser por causa do ser humano. Quem é que poderia atribuir beleza, atribuir valor a este planeta se não fosse o ser humano? Nós valemos muito mais do que as aves do céu. Não é? E agora vou dar-vos aqui só alguns exemplos de coisas em que as pessoas ficam chocadas com os maus tratos aos animais quando abraçam com os dois braços e com toda a força o aborto. A tourada, nós sabemos, eu não aprecio, nada disto eu aprecio, atenção, nada disto eu aprecio, não, eu não aprecio a crueldade em nenhum destes casos. Se bem que os últimos já falam sobre isso. A tourada, a matança das orcas, nas Ilhas Faroé há um ritual de passagem à idade adulta em que os rapazes vão lá para uma baía espetar arpões nas orcas e as águas ficam todas ensanguentadas e quando se vê aquelas imagens nós ficamos todos chocados, como é que é possível? Mas se calhar se virem as nossas touradas também ficam. A caça ao elefante, as pessoas ficam chocadas quando vem um ricalhaço que vai lá para a África, mata um elefante, tira fotografias e é chocante, de facto. Se bem que houve alguém que fez a apologia da caça ao elefante, dizendo o seguinte: matem os elefantes, senão eles morrem. Eu sei que é um bocado estúpido o que eu estou a dizer. Matem os elefantes, senão eles morrem. E o que é que esta pessoa defendia? Que se não fosse esta gente que vai lá matar um elefante e dar bom dinheiro, e depois esse dinheiro ajuda a manter os outros elefantes todos, se não fosse aquele turismo de caça como é feita, se calhar não havia dinheiro para sustentar os outros elefantes. Claro que o ideal seria alguém ir lá e tirar fotografias e dar esse dinheiro, é verdade, seria muito melhor. Mas isto era um argumento que alguém usava, eu achei piada à expressão, matem os elefantes, senão eles morrem. Os ovos de águia careca, que é aquela águia típica americana, que há leis que punem severamente quem maltratar um ovo de águia. E foi curioso que eu vi um vídeo em que alguém ia para as universidades pedir para assinar uma petição para que cuidassem dos ovos de águia. E as pessoas assinavam todas. E depois, já agora, quero assinar esta em defesa da vida dos nascituros, dos que ainda não nasceram, dos unborn children, das crianças que ainda não nasceram. Não, eu defendo o direito da mulher. Ou seja, é esta hipocrisia, o ridículo que as pessoas chegam. O foie gras, também felizmente não aprecio, que é um fígado gordo do ganso, que é alimentado à força toda. O fígado do ganso fica em paté e depois é comido assim. É horrível, não é? Depois também há uma tradição de queimar um gato, que não chega a ser queimado, mas sim, mas não chega a morrer, mas é uma coisa cruel. Há luta de cães, luta de galos, que não apreciamos também, abandono de animais, que há legislação contra isso. Até, isto é recente, das expressões idiomáticas já tem algum tempo, as expressões idiomáticas isto veio vem dos Estados Unidos e depois é importado cá para Portugal através do PAN, do Partido Pessoas, Animais e Natureza, que é, não devemos usar expressões como carapau de corrida, águas de bacalhau, matar 2 coelhos de uma cajadada só, porque essas expressões são ofensivas, implicam maus tratos aos animais. Há muitos anos a ver há frangos, por exemplo, essas expressões, que não se deve usar essas expressões. E até mais recentemente, que não se deve insultar alguém usando um animal. Por exemplo, chamar porco, chamar vaca, chamar porque é insultuoso para os animais. Chega-se a este ponto, é o ridículo que nós chegamos. E o vegetarianismo, e atenção, o vegetarianismo
Não digo que seja mau, mas se for, cuidado, e muito cuidado, jovens, porque eu já vi alguns a começar pelo vegetarianismo e depois já abandonar a fé. Não quer dizer que és vegetariano, estás a abandonar a fé. Não estou a dizer isso. Mas cuidado se o que leva alguém a ser vegetariano é achar que o animal está em pé de igualdade com o homem, como alguns acham. E cuidado com isso. Cuidado com isso. Eu lembro de ver pessoas que partilhavam no Facebook coisas como hoje uma refeição sem crueldade animal, sem o holocausto animal, por aí fora. E aquelas publicações queriam fazer o quê? Era que as outras pessoas se sentissem mal por comer carne. Alguns até chamam o carnismo, ou seja, termos depreciativos para com quem come carne. Eu, felizmente, conheço a palavra de Deus e o apóstolo Paulo diz para comer tudo o que se vende no talho. E o Senhor diz a Pedro, mata e come. Se bem que isto de sermos vegetarianos e até agora fala-se muito de comer insetos, não é? Isto vai ser a comida do futuro. Tem mais que se lhe diga. Tem mais que se lhe diga e é a posição de muita gente que nós temos de passar, temos de deixar o carnismo, por assim dizer. Mas adiante. O valor da vida humana é muito grande, porque a redenção da sua alma é caríssima e os seus recursos se esgotariam antes. E, acima de tudo, o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para nós, para o homem. Mas Deus prova o seu amor para connosco em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não lemos nada sobre o que Deus fez pelos animais. Nada. Não é que haja aqui um desprezo pelos animais, mas o animal não é tido em conta para nada de especial na palavra de Deus. É sempre o homem. O homem, pelo valor, por ter sido criado à imagem de Deus. Agora, quando é que começa a vida humana? Pode-se colocar essa questão. Alguns dizem, ninguém sabe quando é que começa a vida humana. Alguns dizem. Eu creio que começa na concepção. E há esta questão. É na concepção, na implantação, na viabilidade, no nascimento. Então, se for essa a questão, eu posso perguntar assim. Imagina que vais na estrada e vês um vulto no chão. Vês qualquer coisa no chão. Pode ser uma pessoa. Mas pode não ser. Como não sei se é uma pessoa ou se não é uma pessoa, passo por cima. Por via das dúvidas, passo por cima. Eu não sei se é pessoa ou se não é. Agora, aqui também digo a mesma coisa. É pessoa ou não? Desde quando é que é pessoa? Não sei. Então descarta-se facilmente. Não pode ser. Então, a concepção é a junção do espermatozoide com o óvulo. E, por favor, eu já vi pessoas tão ignorantes a dizer-me que o espermatozoide... como é que era? Eu não quero estar aqui a ser muito explícito, mas a querer... As pessoas que pensavam que o óvulo, ou seja, um desperdício de óvulo, ou seja, o período, ou de espermatozoides, uma ejaculação, sem haver uma junção dos dois, que era um aborto, equivalente ao aborto, ou seja, equivaler o mero período a um aborto. Isso é uma ignorância atroz e que não faz sentido absoluto nenhum. Agora, quando se junta o espermatozoide com o óvulo, aí há a concepção, e é aqui que eu creio que a vida começa, porque é a partir daí que há um ADN diferente do pai e do da mãe. Alguns dizem que é na implantação, quando fica unido ao útero. E é aqui que entra a pílula do dia seguinte, não é? Que alguns defendem, mas é um método abortivo, porque interrompe a gravidez. A vida já está em formação, ainda não está implantado, mas tomando aquela pílula do dia seguinte dá para evitar que a gravidez continue. Só que reparem como eu próprio estou a dizer evitar que a gravidez continue. Mas não é isso que está em causa. Há uma vida humana que é ceifada, há uma morte. Alguns dizem que é na viabilidade, a capacidade de viver fora do útero. Não sei se sabem, a viabilidade de um bebê tem vindo, o número de semanas necessário tem vindo a baixar. Já não é às 40 semanas, há crianças que nascem prematuras com 30 e tal semanas, mas com 20 e poucas semanas já há bebés que sobrevivem e são viáveis. Infelizmente, muito depois disso,
há ainda abortos. Há certos lugares nos Estados Unidos, enquanto que há alguns, como no Texas e na Geórgia, que estão a tentar restringir o aborto, há alguns sítios onde se pode abortar até ao fim, à vontade do freguês, praticamente. Então, se não pode viver fora do... Se o que determina é a capacidade de viver sozinho fora do útero, então o que é que vamos fazer com os doentes terminais dependentes? Aí eles vão a seguir, podem estar descansados. Isto é com a eutanásia e tudo mais, isto não tarda muito, também estes vão. E há também o nascimento. Alguns dizem que é no nascimento. Eu agora pergunto, porquê parar no nascimento? Porquê não ser mais tarde? Porque não o infanticídio. Eu agora gostava de mostrar um filme, mas por uma questão de tempo não vou mostrar. Eu vou dar-vos o link depois. Alguns já conhecem este vídeo, que é, porventura, acaso sou eu o guardador do meu irmão, de Mário Persona. Eu vou só clicar e mostrar-vos. Deixem-me ver se eu consigo. Vou só aqui abrir para vocês verem qual é o título. É um vídeo de 6 minutos deste irmão. Acaso sou o guardador do meu irmão. Fixem este título e o autor. E ele fala sobre esta questão do infanticídio, que começa a ser usado, e não só no Brasil, como ele sugere, mas eu vou contar-vos 2 casos. Talvez não tenham ouvido falar destes dois meninos, já não estão entre nós. E porquê? Porque tinham doenças gravíssimas. Foram os 2 casos no Reino Unido. E então, o Charlie Gard e o Alfie Evans tinham doenças muito graves e os pais queriam levá-los para outro país para serem tratados, mas o Estado britânico decretou não, eles não podem sair daqui, eles vão morrer aqui, e desligaram-nos as máquinas, e já não sei agora, eu agora confundo um bocadinho os casos, mas um deles sobreviveu, ainda ficou vivo bastante tempo, e um deles até tinha proposta do Vaticano, do Papa Francisco, para o levar para lá, para ser tratado e tudo mais, mas não. O Estado britânico disse não, eles têm de morrer. Ou seja, crianças já nascidas, extremamente dependentes, e o Estado britânico decretou que, os tribunais britânicos decretaram que não, eles tinham de morrer. Ou seja, alguém decreta que vidas é que valem a pena ser vividas e quais é que não. Isto é terrível. E agora esta passagem extraordinária da palavra de Deus, sim, morreram os 2 meninos. O que é que diz a Bíblia? Pois possuíste os meus rins, entreteceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque de modo terrível e tão maravilhoso foi formado. Maravilhosas são as tuas obras, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Esta passagem é extraordinária, e quem lê isto e pondera o aborto, pondera que Deus não se importa com o ser humano antes do nascimento, não sei o que mais possa dizer. O Senhor diz ao profeta Jeremias: antes que te formasse no ventre te conheci, antes que saísse da madre te santifiquei, às nações te dei por profeta. Esta passagem que eu li no início, sobre Paulo, e muito interessante. Aconteceu isto sobre a experiência, o encontro entre Maria e Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Criancinha, João Batista, neste caso, é o filho de Isabel. E disse: e de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Ou seja, Isabel chamava meu Senhor ao Senhor Jesus Cristo antes do nascimento. E já agora, Maria era o caso típico de candidata número 1 a aborto. Né? Achou-se grávida sem estar casada, e é claro que resolvia muitos problemas se abortasse, mas complicava a vida a todos nós. Né? Alguns argumentos para o aborto. Alguns dizem: não é uma vida. Não é vida aquilo. Podem não dizê-lo necessariamente, não é vida, mas é a forma como descartam facilmente, demonstra, essa atitude demonstra. E há esta frase muito interessante: como é que uma bactéria
pode considerada vida em Marte e uma batida de coração na Terra não ser considerada vida. E há este interesse todo, milhares de milhões de euros e de dólares são gastos para tentar encontrar vida em Marte quando se despreza a vida aqui na Terra. Alguns dizem não é uma pessoa. O mesmo já foi dito noutras situações. Há 200 anos, um escravo não era considerado uma pessoa. Há 70 anos, 80 anos, certas pessoas não eram consideradas pessoas. E desumanizava-se essas pessoas para se poder atacar. Porque a estratégia dos inimigos é desumaniza, trata-os como se não fossem humanos, para que seja mais fácil atacá-los e as pessoas se sentirem bem a atacá-los. Quem não se lembra, quem não viu, devia ver esse filme da Lista de Schindler. Como lembro perfeitamente daquela cena daquela criança alemã, de uma forma repugnante, a dizer adeus judeus, adeus judeus, porque ela tinha sido ensinada a ver os judeus como não humanos. E isto foi em 2018, mas ainda hoje é assim. Uma vida no ventre da sua mãe também é considerado, não é uma pessoa. A mulher tem direito sobre o seu próprio corpo. Aquela expressão típica, não é? My body, my choice. Não é? Alguns agora também lá nos Estados Unidos usam a mesma expressão para não se quererem vacinar. O corpo é meu, é a minha escolha. Não é? E claro que vem agora, o que é que dizem? O que é que respondem alguns a esses que não querem ser vacinados? E atenção, eu vacinei-me, toda a minha família, exceto o Simão, que ainda não tem idade para isso, fomos vacinados. Mas o que é que alguns respondem a estes que dizem eu não quero ser vacinado porque a escolha é minha? Mas estás a prejudicar outros. E não é isso que o aborto faz. Só tu é que tens direito ao teu corpo e aquilo que fazes com o teu corpo, se tiver efeitos sobre outras pessoas, podes fazer o que quiseres? Não podes. Porque o bebê não faz parte do corpo da mulher. É um ser humano diferente, com um tipo de sangue e código genético diferentes. E não é a mulher que tem direito sobre ele. É Deus quem tem direito. E já agora, este é o meu corpo. Sabem quem é que disse este é o meu corpo? Foi o Senhor Jesus Cristo. Reparem como o diabo deturpa tudo. O Senhor diz, este é o meu corpo. Este é o meu sangue. E as mulheres dizem, este é o meu corpo. Querem pôr-se no lugar de Deus. Querem decidir quem é que tem direito a viver e quem é que não tem direito a viver. Quem és tu? Só porque carregas uma vida no teu ventre? Quem és tu para dizer, não, esta pessoa não merece viver? Está em causa a saúde da mulher, mas estar grávida não é uma doença, resultou de uma decisão, na maior parte dos casos, uma decisão consciente de um homem e de uma mulher, e é verdade que há casos onde está em causa a vida da mulher, pode estar, por exemplo, há a gravidez ectópica, quando a vida se começa a formar nas trompas, e aí não pode ser considerada, não considero um aborto. Porquê? Porque se não fizer aquilo, a mulher morre mesmo. E morre também o bebê. Aí não há nada a fazer. Mas este tipo de casos, aborto por risco de saúde da mulher, estava previsto na lei anterior. E os casos são muito, muito raros. Não são nem de forma alguma a maioria. E a alternativa ao aborto, a adoção. E, não sei se sabem, em cerca de metade dos abortos, bem-sucedidos, há uma mulher que morre. Em cerca de metade. Eu vou ter de explicar isto, se calhar. Alguns talvez não estejam a perceber o que eu quero dizer com isto. Não estou a falar daqueles abortos em clandestinos, em que às vezes as mulheres morrem, e até nos legais também há esse risco. Porque também estas coisas não são contadas, que as mulheres podem morrer. Como cerca de uma em cada 2 gravidezes é uma mulher, sendo morta, está em causa o risco, a saúde da mulher, de facto. Não, é isso que eu quero dizer. Não é capaz de subsistir por si mesmo. Então, como aquela vida não pode subsistir por si mesma, vamos terminá-la. O mesmo pode ser dito sobre as crianças,
crianças pequenas, se deixar uma criança com 2 meses entregue a si mesma, também morre. Os deficientes profundos, os doentes terminais e alguns idosos. E, como eu já disse há pouco, isto pode ser, como diz o irmão Mário Persona, é a próxima carruagem, no fundo, do comboio. Nós estamos a passar por nós já o comboio do aborto, já passou, e vem a seguir o do infanticídio e da eutanásia. É o tal risco do plano inclinado. Começamos por umas coisas e vamos por aí abaixo e vamos parar a outras que não julgávamos possíveis antes. Podem alguns dizer, não é um ser consciente, não sente dor, por exemplo. Também alguns dizem sobre o touro, não é? O touro não sente dor, por isso não há problema em fazer aquelas atrocidades, mas isso é outra história. Não é um ser consciente. Então alguém respondia assim, então eu posso matar-te quando estiveres a dormir? Ou se estiveres em coma? Posso matar-te? Vamos matar os doentes em coma, é? E vem também a eutanásia, como já falei. E então, continuando, alguns vêm dizer, não me imponhas os teus princípios morais. Estás a querer impor os teus princípios morais. Não, em cada aborto, a mãe, que é mãe, já ocorreu a concepção, já está uma vida em formação, a mãe está a impor os seus princípios, não os seus princípios morais, mas os seus princípios imorais. E matando o seu filho. E o que é que tem de moral? Pessoas que usam isto de forma reincidente. Não é só uma vez. Não, ou seja, várias vezes. Abortam uma vez, depois ficam grávidas outra vez, e voltam a abortar, e usam isto, e usam isto como se fosse um método anticoncepcional. Continuando. Não deves trazer ao mundo uma criança indesejada. A adoção é sempre uma boa solução. Seria melhor se nós tivéssemos mais centros de aconselhamento e de adoção em vez de clínicas de aborto. Porque, infelizmente, o que é que o mundo dá? Soluções rápidas. Mas é muito mais importante perceber a situação em que a pessoa está, tentar ajudá-la, do que uma solução rápida. Não, estás grávida, não queres estar? Ok, temos aqui uma solução rápida para ti. Tu não te sentes bem com o corpo que tens? Ok, nós temos uma boa solução para ti. Toma já umas hormonas e vais te sentir mais mulher ou vais te sentir mais homem. O mundo dá soluções rápidas, sem tentar perceber a questão de fundo, sem tentar ajudar, de facto. Só aqui uma curiosidade. Houve uma agência católica de adoção que fechou porque ela, sendo católica, não aceitava dar para adoção crianças com a pares de homossexuais. Eu não digo casais porque não casam. São pares de homossexuais. Então, alguns fizeram pressão para que esta agência fechasse. E conseguiram ficar todos contentes. Porque a questão de algumas pessoas não é tanto a criança, o bem-estar da criança, mas sim os desejos destas pessoas que querem adotar. E o facto de haver aborto, eu lembro de ouvir falar sobre isto, sobre um casal que, entretanto, até conseguiu adotar. Mas eles estavam com algumas dificuldades em adotar porque há poucas crianças pequeninas. Com o aborto, há poucas crianças indesejadas que podem ser adotadas. Porque pode alguém dizer, mas se viessem tantas crianças, não havia quem as adotasse. Mesmo fosse o caso, mesmo que alguém dizia, mesmo que a nossa vida fosse mais difícil em sociedade por haver mais crianças, isso era preferível a matá-las todas. Não podemos dizer, e se nós não matássemos tantas? Como é que era a nossa vida? Era pior? E se fosse? Isso é razão. Só porque a nossa vida fica um pouquinho melhor, temos nós o direito de dizer, vamos matar estas pessoas porque nos dá mais jeito. Faria sentido, se fosse exterminada 1% da população do mundo, eu vivia um bocadinho melhor. Faria sentido eu aceitar isso? Não creio que seja moral ou racional isso. E se tiver má formação? Que essa é uma das questões que alguns levantam, não é? E se tiver má formação? É de facto uma situação que já estava contemplada na lei anterior. Aquela lei que falei de há 15 anos. Era se houvesse má formação.
Mas eu quero falar sobre isto um bocadinho. A resposta que nós devemos dar nestes casos é: ok, eu falo sobre isto, mas primeiro, concordas comigo que nos outros casos todos o aborto é errado? Concordas? Não concordo. Ou seja, usam um caso muito particular, dramático, como o da violação, para generalizar o uso do aborto. Quando casos de má formação e de violação são casos pontuais, acontecem de facto, mas não são de maneira alguma a maioria. Mas aí nós vamos ir à Bíblia e ver quem fez a boca do homem, ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego. Não sou eu, o Senhor? Quem somos nós para dizer que vidas é que valem a pena ser vividas? Quem é que deve viver e quem é que deve morrer? Quem sou eu para dizer que o meu cunhado não deveria viver? Porque tem a vida que tem. Quem sou eu para dizer que, alguns conhecem, o nosso irmão Nando das Fontainhas não merece viver? Devia ter sido morto. Quem somos nós para dizer isso? Não sei se sabem, em certos sítios, as crianças com síndrome de Down são quase todas abortadas. Quase todas abortadas. Ok. O Lucas está impaciente, acho que vocês partilham da sua angústia. Então, sobre o síndrome de Down, há rastreamentos para ver se há risco ou probabilidade de ter síndrome de Down, e 92% dos casos são abortados. Realmente, quem é que quer ter uma criança com síndrome de Down? Ninguém diz, alguns dizem, gostava que fosse um menino, ou gostava que fosse uma menina, gostava que tivesse olhos azuis, gostava que tivesse cabelo loiro, gostava que tivesse síndrome de Down. Ninguém diz que gostava que tivesse síndrome de Down. É 321. Sim, 321, para quem não souber. Mas eu vou contar-vos aqui uma história muito rápida de um crente, de um casal de crentes que tiveram o seu filho, a gravidez do seu primeiro filho, e fizeram o primeiro teste e havia possibilidade de ter trissomia 21. E há a possibilidade de fazer um exame posterior que confirma isso, só com um exame mais invasivo. E este casal estava a pensar fazer esse exame para ter a certeza de qual seria o desfecho da gravidez. E o médico, que tanto quanto não sei, não era crente, o que é que ele disse? Perguntou, se essa criança tivesse síndrome de Down, vocês vão abortar? E eles disseram, não. E então ele respondeu-lhes, então para que é que vocês vão pôr em risco a vida do vosso filho só para satisfazer a vossa curiosidade? Que lição tremenda. Só para satisfazer a vossa curiosidade. A verdade, não sabes quem é, não é? Também não vou dizer. Passaram uns meses terríveis em oração, em ansiedade, e graças a Deus nasceu, está bem, sem problemas, tanto quanto saibamos. Mas alguns que aí têm este problema. Não tem. Descarta. É terrível. Infelizmente, sobre o aborto e a pena de morte. Vocês sabem que, infelizmente, o mundo não arroga-se de nós somos contra a pena de morte e qualquer país minimamente civilizado é contra a pena de morte. Mas, de facto, são a favor da pena de morte. No caso da violação. Eu até sou favorável à pena de morte no caso de violação. E o mundo também é. O mundo é favorável à pena de morte no caso de violação. No caso, sim, é favorável à pena de morte no caso de violação, mas para o filho do violador. Para quem é gerado através de uma violação. Ou seja, há uma violação, há uma gravidez que resulta dali, há uma morte. E quem é que morre? Não é o violador, é a vida que é gerada. E, infelizmente,
O profeta Ezequiel falava disto, desta triste realidade. Ele diz assim: vós me profanastes entre o meu povo por punhados de cevada e por pedaços de pão para matardes as almas que não haviam de morrer e guardardes vivas as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta a mentira. Cuidado. Matas aqueles que não mereciam morrer e deixas com vida aqueles que deviam morrer. Terrível. É este o mundo em que nós vivemos. Alguns dizem, o homem não tem voto na matéria. Não é? Os homens, não tens outro, não tens opinião. Alguns dizem assim. Os homens não têm voto na matéria. Mas pelo que nós temos ouvido mais recentemente, os homens também podem ficar grávidos, não é? É ridículo, não é? Mas a verdade não deveria estar dependente de quem a profere. A verdade deve ser verdade independentemente de quem a diz. E também há muitas mulheres, muitas das pessoas mais ativistas pró-vida são mulheres. Mas, reparem aqui no seguinte, se vos vierem com esta história de os homens, vocês não sabem o que é passar por esta situação, então aconselho-vos a pensarem desta forma. É verdade que nós devemos dar ouvidos a quem já passou por uma situação destas. Então, por que não ouvir alguém que foi vítima de um aborto? E quando digo vítima de um aborto, não é mulher. A mulher também é vítima, porque é levada a crer que aquilo vai resolver o seu problema. Quando não vai resolver, vai trazer outro. Livra-se de um, mas cria outro pior. Tal como David. David, para se livrar daquela culpa de ter engravidado Batseba, criou outra situação pior ainda. Há ali outro exemplo de alguém que, para se livrar dos problemas de uma gravidez, matou alguém. Então, eu aconselho-vos a verem, não vamos ver este vídeo, mas fixem este nome, Gianna Jessen, uma mulher, isto é um vídeo dela, há vários vídeos dela, ela a falar para os senadores americanos, numa comissão lá no Parlamento americano. Esta mulher foi vítima de um aborto. A sua mãe não a queria ter, ela é pai da minha idade, não a queria ter, e injetaram-na com uma solução salina que deixou ali em sofrimento durante 18 horas. Ela acabou por nascer. Tem paralisia cerebral, mas consegue ter uma vida minimamente funcional e hoje em dia é uma grande ativista pró-vida. É assim, se é verdade que nós devemos ouvir as mulheres, também devemos ouvir estas mulheres. Estas são as verdadeiras vítimas do aborto. E esta sobreviveu para contar a história. Sobreviveu para contar a história porque houve uma enfermeira que a levou para o hospital. Mas hoje em dia há leis, não vou dizer que há leis. Tentaram passar nos Estados Unidos uma lei que era uma lei que protegia as crianças que nasciam vivas depois de um aborto mal sucedido. Ou seja, o simples dar cuidados médicos a essas pessoas, e há deputados americanos que não aceitam isso, que não querem passar essa legislação. Ou seja, aborta-se, não morre ainda, não morreu ainda. É só dar uma questão de tempo, deixá-la estar ali a estrebuchar pela vida e morrer. Infelizmente é assim que as coisas estão. Feliz esta mulher que teve esta oportunidade porque houve alguém que cuidou dela. E se houver violação, os filhos não devem morrer pelo pecado dos pais. Não é? Se houver violação, vamos matar o filho por causa do que o pai fez? E reparem que a Bíblia trata da violação como algo muito grave. Muito, muito grave. Por isso é que eu sou favorável à pena de morte. Claro que não vou dizer, olha, vamos agora matar os violadores. Não vou por aí. Tem de haver um sistema legal. Temos de ser sujeitos às nossas autoridades. Mas creio que há base legal para matar os violadores. E se houvesse isso, provavelmente seria uma medida dissuasora. E eu tenho esta passagem e não está bem. Pois eu não tenho bem esta passagem. Mas é uma passagem, eu fiei-me no PowerPoint e não... Ok, já sei. Não é 28, é 22. Deuteronômio 22, 25 e 26. E se algum homem no campo achar uma moça desposada e o homem a forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Porém, à moça não farás nada. A moça não tem culpa de morte.
Parem agora. Porque como o homem que se levanta contra o seu próximo, ele tira a vida, assim é este negócio. Violar alguém é como matar, é como tirar a vida. E quem passou por essa experiência, ou quem conhece casos desses, percebe como a vida daquela pessoa nunca mais é a mesma, é destroçada. Por isso sou favorável à pena de morte. Mas agora posso perguntar, já que isto é tudo relativo, do ponto de vista moral, pode ser bom para ti, pode ser mau para ti, mas para mim não é mau. Digam-me porque é que a violação está errada. Porque é que violar alguém está errado. E pode alguém responder. Porquê? Porque é alguém que impõe a imposição de uma pessoa no corpo de outra, ou seja, uma pessoa impõe-se no corpo da outra, de forma a trazer-lhe prazer e satisfação. Ora, reparem bem, não é exatamente isto que o aborto faz. Impõe a minha vontade no corpo da outra para me trazer prazer e satisfação. Isto é um excelente argumento para a vida. Não, és contra a violação porque é alguém que está a impor a sua vontade no corpo da outra, e o aborto faz exatamente a mesma coisa. E depois há aqui vários que eu vou passar muito rapidamente. O aborto não faz mimo à pessoa. Há pessoas que querem acreditar que não fizeram nada de errado e o mundo contribui muito para isso, para as fazer sentir-se bem com aquilo que fizeram. Há até melhor para o feto, porque não tem condições para sustentar, ou o melhor ainda é nascer neste mundo está de uma maneira tal que é melhor não nascer. Depois já li uma que eu passei à frente, que é melhor até por uma questão das alterações climáticas. Há pessoas que dizem é um crime trazer filhos a este mundo porque o planeta já tem demasiada gente e por aí fora. É um aglomerado de células. Algumas pessoas dizem que isto é como... Eu comentava isto falava sobre isto do aborto com uma colega, professora, e eu até fiquei chocado com a resposta dela. Ela dizia que eu dizia que uma vida humana está a formar-se e vai evoluindo, e ela dizia, mas um cancro também evolui. Só que a questão é que eu nunca vi um cancro a evoluir e dar uma vida. Infelizmente, pessoas que estão de tal forma arraigadas a esta mentalidade que não querem abrir mão. Aquela conquista muito acarinhada por demasiadas pessoas. Alguns que dizem até que a Bíblia defende o aborto. E como é que dizem? Eu estou-me agora a lembrar de um que se diz cristão e diz que está casado com um homem e até foi candidato a presidente dos Estados Unidos contra o Joe Biden nas primárias democratas. Ele dizia que na Bíblia diz que Deus soprou o fôlego da vida. Ou seja, a vida começa quando a pessoa respira pela primeira vez. Portanto, é só quando sai do ventre da mãe que começa a respirar, portanto é só aí que começa a vida. Imaginem o ridículo a que se chega. Portanto, defendem o aborto. E se procurarem na internet Bible e pro-choice, pró-escolha, vão encontrar certamente muitos argumentos completamente furados, mas que serve para acalmar as consciências destas pessoas. E a filha do Bill Clinton e da Hillary Clinton dizia que impedir o aborto é anticristão. Imagina o ridículo a que se chega. Então, eu dei esta mensagem e eu peço desculpa à Ruth, que se calhar está-me a ouvir pela segunda vez, e aos outros também, que estão a ouvir pela primeira. Eu falei disto a primeira vez numa reunião das Fontanhas, num domingo à tarde, em que é a evangelização. E vou justificar com isto. O aborto e o evangelho têm muitos pontos de contacto importantes. O aborto desvaloriza a gravidade do pecado. Não é grave aquilo que eu fiz. Deus compreende aquilo que eu fiz. E atenção, Deus compreende. Há perdão para quem tiver cometido este pecado. Não vou dizer, tu cometeste um aborto, esquece. Vai ao inferno já e rápido. Não é isso. Há perdão. Mas é importante que percebas a gravidade do pecado. Infelizmente, o diabo tem conseguido uma vitória estrondosa ao fazer com que desapareça o conceito de pecado. O aborto defende a não existência de consequências para o pecado. E nós sabemos, o Evangelho fala de que há consequências para o pecado. O salário do pecado é a morte. O aborto diz, a consequência do teu pecado é ficares livre deste aborto, desta vida que tens no teu ventre. Podes livrar-te dela.
O aborto desvaloriza o valor da vida humana. E nós vemos como o Evangelho valoriza a vida humana. O aborto coloca o homem no lugar de Deus. Ele quer decretar o que é vida, o que é certo, o que é errado e as consequências. Isto, no fundo, coloca o homem no lugar de Deus. E como não há o conceito de pecado, também dificulta a necessidade que o homem deve ter de que se precisa da salvação. Se não há pecado, para que é que eu preciso da salvação? E agora, como combater o aborto? Não vou dizer fazermos manifestações, irmos apedrejar clínicas de aborto, irmos fazer isto ou aquilo. Não quero que seja por aí. Primeiro, cada um pensa em si. Pensa em si. Abstinência fora do casamento. Parecendo que não, resulta perfeitamente. Se houver abstinência fora do casamento, não há necessidade de recorrer à aborto. Ok? Infelizmente, as pessoas são incentivadas desde bem jovens para o sexo e depois há sexo desregrado, há situações que correm mal e depois, claro, é preciso, sentem a necessidade de recorrer ao aborto. E é importante, procura um homem ou uma mulher com princípios e convicções bíblicas que esteja contigo, aconteça o que acontecer. Então, se aqui homem e mulher não é à escolha. O homem escolhe uma mulher, a mulher escolhe um homem, com princípios e convicções bíblicas. Ou seja, fala sobre estes assuntos. Que não aconteça de chegar mais tarde e ver-te numa situação difícil e só aí é que vais perceber que afinal outra pessoa não pensa como tu. Que outra pessoa pensa que num caso dramático, de uma doença, de trissomia 21, o que é que vamos fazer? Eu aborto. Eu não aborto. Eu não quero. Eu acho que não devemos fazer. Mas eu acho... Falem sobre isso. Fala sobre tanta coisa, faz tanta coisa no namoro, tanta coisa que não se devia fazer, não é? E sobre estas coisas é que se devia falar. E escolhe alguém que esteja contigo, aconteça o que acontecer. Alguém que que Deus nos livre de semelhante coisa, mesmo que haja uma violação, mesmo que haja uma má formação, o homem diz, eu estou aqui contigo. Porque há casos em que os homens abandonam. Abandonam. E não querem saber mais. Estou mesmo a terminar. Alimenta a tua alma com a palavra de Deus. Porque a melhor forma de estarmos imunes a estes argumentos é nós conhecermos o que é que a palavra de Deus diz sobre o assunto. Informa-te sobre o assunto, sobre este assunto. Na palavra de Deus, acima de tudo, mas também a biologia, procura pessoas que argumentem sobre este assunto e que sejam... Há bons livros, eu tenho alguns que, quando vierem cá acima ao casamento da Ruth e do Bruno, posso emprestar alguns, que tenho vários sobre esta questão do aborto, para vos ajudar a afirmarem-se e poderem defender esta mensagem que dá vida. Então, nós temos duas mensagens que dão vida. Esta mensagem de pró-vida, ou seja, contra o aborto, mas também, acima de tudo, a mensagem que dá a verdadeira vida. Ora, pelos nossos governantes e pela nossa nação, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada e para que estas leis não vão avante. E para terminar, Provérbios 31:8, abre a tua boca, abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito a todos os que se acham em desolação. Espera. Abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham em desolação. Outras versões dizem todos que estão destinados à destruição. Então nós devemos abrir a nossa boca. É mais fácil ficar calado. É mais fácil ouvir estes assuntos e ouvir alguém falar sobre esta questão do aborto e dizer, não vou dizer nada que é para não me chatear, para ninguém me chamar quadrado, para ninguém me cortar do grupo de amigos. Não, defendam a verdade. O Senhor nos abençoe e agradeço a vossa paciência. Felizmente eu daqui não consigo ver as vossas caras, se estão muito entediados ou não, mas agradeço de facto a vossa paciência e estou agora disponível, tanto quanto os meus filhos me permitam, estou disponível para alguma questão, para algum pensamento. Tá? Obrigado. Olha, obrigado nós, Daniel. Nós é que te agradecemos.
Não sei se há algum jovem que queira fazer alguma pergunta, esteja à vontade. Tu passaste muita coisa, Daniel, e acho que muito esclarecedor. Tocaste em vários pontos e foram pontos muito claros. Mas não sei, eu vou deixar agora aqui um espaçozinho, se alguém quiser fazer alguma pergunta, que esteja à vontade. Ou algum reparo, Sim. corroborar, ou estejam absolutamente. Eu compreendo que a hora já vai avançada, eu sei que este tema demora algum tempo, mas eu precisava de falar sobre este assunto, que acho que é importante. Mas, Daniel, mas quando é assim, tu é assim, podes, e estás à vontade connosco para isso, podes repartir em 2 semanas, percebes? Não, mas tu falar a sério. Eu sei. Daniel, mas agora, falar a sério. Por exemplo, estás à vontade connosco. Uma próxima vez, tu podes, se quiseres, fazer em duas sessões. Estás à vontade. Sim. Eu sei que se calhar tinhas outras coisas para passar. Não, ficou mais ou menos esgotado. Não é bem esgotado, mas foi assim um bocadinho. Olha, recomendo-vos, eu depois partilho convosco, vou partilhar, não sei se com o Dário ou talvez com o Dário, partilho a ligação, o PowerPoint, e vou ter de corrigir aquele erro que tem, aquela gralha que tem ali, e partilho convosco, e aconselho-vos vivamente a verem o vídeo do Mário Persona e o vídeo daquela senhora da Gianna Jessen, porque há muita gente que vem com esse argumento de tu não sabes o que é passar por isto, mas esquecem-se que há pessoas que passaram por isto. Passaram mesmo pelo aborto. E estão cá para contar a história, e acho que essas pessoas também têm direito a ser ouvidas, e a sua experiência, o seu testemunho é importantíssimo. Mas agora calmo. Olha, alguém se quiser fazer alguma pergunta, esteja à vontade. Se não, vamos andamento. Eu não vos levo a mal se não fizerem perguntas. Eu claro que vou entender, não há dúvidas, mas e para mim vou querer entender isso, mas eu sei, é tarde e se calhar podem não achar um tema tão importante quanto isso, mas eu compreendo perfeitamente. Já houve não, mas, Daniel, claro que é um tema muito importante e cada vez mais há de ser tabu esse tema. Ao contrário de muitos, deveria haver uma preocupação mais em relação a certos assuntos, mas este está de ser cada vez mais um tabu, porque não é politicamente correto falar contra o aborto, como é óbvio. Mas tu foste esclarecedor nos vários pontos que tu apresentaste e acredito que os nossos jovens ficaram esclarecidos. Não, acho que não há... Tu focaste aí várias situações e houve pontos que faz-nos pensar, como é óbvio, mas foi muito esclarecedor e foi prático, penso eu. Eu estou a ver que as perguntas são muitas, mas pronto. Desculpa. Eu só vi em relação à situação da adoção, porque, a meu ver, eu acho que a adoção não é como se fosse um mal ou menos. A adoção. Um mal menor. Exatamente, porque não me parece que seja uma solução. Eu sei que soluções perfeitas não existem, né? Mas, enfim, claro que é preferível que a criança vá para a adoção a partir da vida, é óbvio que sim. Até porque, porventura, pode haver muitos casais cristãos que não conseguem ter filhos e pode ser essa uma forma de conseguir realizar esse sonho, de ter filhos. Sim. E por aí, enfim, eu consigo compreender, e lá está, não há soluções perfeitas neste mundo. Enfim, lá está, é a única... Eu entendi a tua mensagem, acho que foi bastante esclarecedora. Para mim, a única nota que ficou foi realmente em relação à adoção, que não me parece que seja uma solução perfeita, mas lá está, é o mal menor. Marcos, o ideal
Está tudo bem. Marcos. Foi o Marcos. É Marcos, Foi o Marcos. Sim, sim, o que é que eu disse? Marcos. Márcio, foi ao lado. Foi lá. Peço desculpa. Se disse Márcio, o ideal é qualquer criança viver com os pais biológicos. Isso é de longe o ideal. Mas claro que há situações em que a rapariga não tem, ou é muito jovem e não tem condições, é sempre preferível dar a um casal que não pode ter filhos ou que deseja ter aqueles filhos e que possa dar um carinho que se calhar aquela família, aquela mulher não pode dar naquele momento. Mas claro, o ideal no mundo perfeito, no mundo em que a palavra de Deus fosse valorizada e levada a sério, seria isso mesmo. E tens outra questão também que eu tenho uma familiar que conhece essa situação, que as pessoas que fazem aborto, as raparigas que fazem aborto, depois têm dificuldade em engravidar novamente. Mas normalmente essas histórias não são contadas. Depois é dourar a pílula, entre aspas. A situação é romanceada, é vista só o lado positivo. Já agora, só queria contar-vos uma coisa. Há uma série, um filme que deu no HBO, da plataforma de streaming, que era Unpregnant, ou seja, desgrávida, por assim dizer, em que é a história de uma rapariga que fica grávida e é a história dela, a aventura dela com uma amiga que vão para outro estado para fazer o aborto. E aquilo é tudo visto de uma forma cómica, quase. Eu não vi o filme, atenção, não vi, mas ouvi falar, aquilo passa só o lado positivo, o lado bonito. Nunca passam os casos em que as mulheres até morrem, ou que ficam com o trauma psicológico para o resto da vida, e a questão, como estás a dizer, a questão física, que podem ficar impedidas. Mas isto normalmente não é passado, porque não interessa. O que interessa é vender, e aqui é literalmente vender este negócio. Olha, Daniel, um dos conselhos que eu dava aos nossos jovens era que, de facto, informassem-se de uma maneira muito sábia, porque mesmo em termos de contraceptivos, há muitos contraceptivos que são abortivos. Há muitos contraceptivos que são abortivos, e acho que temos, por exemplo, o Bruno e a Ruth, que vão casar, e como é óbvio, eles já devem ter falado disso. E eu acho que era muito interessante da parte dos nossos jovens informarem-se, mas informarem-se sabiamente. E eu acho que essa é uma das grandes responsabilidades que, como igreja, nós temos. Nós temos que ser práticos. E a igreja tem que ser prática. A palavra de Deus fala-nos acerca de vários assuntos. E como igreja também temos que estar preparados para poder responder a essas questões. Porque se um jovem vai perguntar ou vai tirar informações ao médico de família, e se o médico de família tiver algumas ideias e for um indivíduo todo para a frente, com a mente tão aberta que não tem nada lá dentro do cérebro e que lhe possa dar uma má informação, é induzido a erro. E nós temos bases sólidas para defender e dizer não, este método contraceptivo, claro que isto é de pessoa para pessoa, porque há mulheres que têm uma reação biológica diferente em relação a alguns métodos, mas há uma grande série de métodos contraceptivos que são abortivos, e isso é muito mau. Isso induz ao erro, né? Mas isto é só uma parte, né? Só estou... Sim, é importante. Olha, eu costumo dizer que quando eu era da idade desta malta, ninguém falava disto. Não, a gente pensava que os bebés vinham de cegonha, ou Daniel? Sim. Não, sim, nós... Estou a brincar, Daniel. Eu sei. Mas não havia informação, não havia quem falasse sobre estes assuntos. E desculpem se eu falei de uma forma mais frontal sobre isto. Também é mais fácil falar de uma forma frontal, estando longe, estando aí perto. Mas é importante, mesmo isto que eu vos disse. Abstinência. Não é que não pode haver outra hipótese. Desculpem lá que vos diga.
Não há outro método. Eu costumo dizer, até costumo dizer aos miúdos, quando dou aulas, e quando calha de falar de assuntos de educação sexual, eu costumo dizer, olha, eu só vos vou ensinar um método anticoncepcional, que é o método do copo d'água. Alguns conhecerão, que é basicamente o equivalente à abstinência, não é? É equivalente à abstinência. E nós não podemos ensinar outro método aos nossos jovens. Porque há sempre situações que correm mal. Situações que correm mal e depois, como é? Vamos fazer como? Eu ouvi dizer, eu não sei quem é, sei que já foi há bastante tempo, mas de um casal de crentes, supostamente crentes, que hoje até estarão numa igreja e até com alguma responsabilidade, e que ela ficou grávida e abortaram e não soube. E viveram a vida deles assim. Foram mal aconselhados. Mal aconselhados ou não quiseram saber dos conselhos que ouviram. E aqui esta malta tem de ouvir isto e este é o princípio bíblico. É a abstinência fora do casamento, antes e depois do casamento, no caso de separação, né? E mesmo no casamento, depois essas questões dos anticoncepcionais já são bem mais complicadas, mas qualquer coisa que seja abortivo deve estar fora do pensamento, fora das hipóteses. Tal como aquele casal que eu vos falei, que estava fora dos planos deles, estava fora das hipóteses de abortar, mesmo que tivesse síndrome de Down. Certifiquem-se primeiro que a pessoa com quem vocês vão casar está disposta a aceitar uma criança com problemas. Porque assim, claro que vai dificultar a vossa vida, mas a nossa vida aqui na Terra, enquanto crentes, não é para ser fácil. É para honrar o Senhor, é para servir o Senhor. É para, como diz aquela passagem do cego de nascença, quando o Senhor curou o cego de nascença, aquilo não foi por ele ter pecado ou por ter pecado os pais, mas para que se manifestasse neles a glória de Deus. E o nosso casamento, os casamentos são para se manifestar neles a glória de Deus. E se a glória de Deus se manifestar através de cuidar de uma criança dependente, extremamente dependente, que seja, e que Deus nos dê a graça de o fazer. E há casais que o fazem. O irmão Manuel e a irmã Hilda, os pais do Nando das Fontainhas, é o caso. Os meus sogros, a mesma coisa. E tal como este, há outros casos assim. E creio que nenhum deles dirá, olha, preferi não ter este filho. Porque há coisas que nós só aprendemos com as situações difíceis da vida. E atenção, é fácil para mim falar, eu não tenho passado por essas situações tão de perto, claro que passo com o meu cunhado, vemos a situação difícil pela qual os meus sogros passam, mas o Senhor tem dado graça para cada dia. Portanto, não pensem que vem uma situação difícil à minha vida, enquanto casado, o melhor é arranjar uma solução fácil. Porque se pensarem assim, alguém que pense, tenho um filho com um problema de saúde, vou matá-lo. Se isso é a solução, quando houver um problema no casamento, eu não me estou a dar bem com a minha mulher. A solução é, vou deixá-la. Mas não pode ser assim, o casamento não é assim. O casamento não é, e desculpa lá se estou a estragar os planos ao Bruno e à Ruth, o casamento não é para vocês serem felizes. O casamento é para vocês honrarem e glorificarem a Deus através do vosso casamento. Portanto, se vos disseram o contrário... Daniel, não concordo contigo. Agora vou mudar de... Ai, pá, eu não sabia que era para isto que a gente... Daniel.